aqui na 10ª edição do Curta Taquari, nosso queridíssimo Festival Internacional de Curtas-Metragens. No 2017. No Agreste de Pernambuco. Exatamente. A curadoria do Alexandre Soares, David Santos. Quem é que consegue comemorar hoje em dia 10 anos ininterruptos de espaço que se dá à produção independente de vários países, né? Então estamos aqui com Marcelo Iqueda, que é diretor, professor, teórico, cronista, crítico de cinema, Clarissa Kushnir, jornalista, já ia falar, jornalista, escreve, vê tudo quanto é filme, a gente se encontra em todas as cabines em São Paulo. E comigo, eu sou atriz, sou crítica de cinema, sou tradutora e mil outras cositas más. Então é isso. E com o Hipólito, grande Hipólito, que documenta todos os acontecimentos mais importantes, porque todos os acontecimentos são importantes, então ele simplesmente documenta tudo, né? E eu acho que esse ano, Hipólito, tem uma safra de artistas tão sólidos, né? Com uma trajetória muito sólida. Até os que estão começando, eles já vêm de um estofo, eles já vêm de muito estudo, de muita pesquisa, né? Até realizarem o primeiro filme. E aqui essa quantidade de atrizes, essa leva feminina, né? Arlie Arnaud, a Marcélia, a Verônica Cavalcante, Zezita. Nossa, é incrível, né? Tá lindo esse ano. E 10 anos. Essas datas redondas são muito emblemáticas, né? Eu venho aqui desde o 6º ano e o que eu tenho reparado é que tem tido justamente o que você falou, né? Dos filmes. Tem dado uma melhorada na qualidade dos filmes, dos realizadores. Acho que eles estão... a curadoria também do festival, né? Tem sido bem mais cuidadosa do que eu venho acompanhado nesses últimos anos, né? Então, é uma honra estar nesse festival por 5 anos seguidos, né? Acompanhando o Alê, a luta dele, ele é muito engajado, né? Ele faz por amor, a gente vê isso, né? Claramente. E é um espírito libertário, eu sempre falo isso, que o Curta Taquari tem um espírito libertário e democrático. Obviamente que tem uma seleção, né, que prima pela qualidade dos filmes, mas todo mundo pode vir se expressar. Se você quiser dar uma oficina, se você tem alguma coisa a dizer e você não encontra espaço em lugares mais cerceados por tantas regras ou tantas pequenas ditaduras, que eu digo, né, que a gente está vendo tanto retrocesso, e o Curta Taquari dá espaço, dá voz a isso. Falando do Marcelo Iqueda, é engraçado porque o Curta Taquari, ele cria amizades duradouras. Eu sempre falo, quando você cria uma amizade no trabalho, é para sempre, né? Então, Marcelo, eu fui júri com o Lírio Ferreira, a Clarissa e o Kenel Rogers de uma seleção de filmes do ano passado, e o dele foi um dos premiados, obviamente, porque de uma qualidade inquestionável, incrível. E aí a gente foi... O Homem que Saiu do Armário. E a gente foi nutrindo essa relação, a gente criou um grupo de WhatsApp, na moda, grupo de WhatsApp, mas de certa forma agrega. E a gente se reencontrou aqui já com outros projetos, porque no Curta Taquari surgem muitos projetos de curtas e de longas. Você sabe que a história da eternidade começou aqui. A reunião entre as pessoas, as conversas. E agora a palavra para o Marcelo Iqueda, que a gente falou muito, né? O Curta Taquari é o 2º ano que eu venho, né? Como a Tuna disse, eu vim ano passado, exibindo O Homem que Virou Armário. E pra mim, assim, que Taquari... eu falei? Desculpa, eu falei que saiu do armário. Gente, Homem que Virou Armário, tô louca, desculpa. Mas assim, Taquari pra mim é um ponto de encontro, assim, de vários realizadores no interior, assim, do Nordeste. Acho muito bacana a importância do festival, exatamente por ser esse ponto de encontro, né? Taquaritinga do Norte até tem uma característica geográfica, que é perto de Campina Grande, de João Pessoa, de Natal. Então, várias pessoas assim do interior que tem um contexto geopolítico de produção e tal, pode se encontrar, trocar experiências, e um saber o que o outro está fazendo, o que está produzindo. São realidades de produção mais ou menos próximas. E como a Tuna falou, a partir disso amizades são feitas, né? Que geram projetos, geram outros filmes, movimentam, né?
tanto o cinema como essa rede afetiva, que eu acho muito importante, né? Consolidar essa rede afetiva. E assim, a gente tá falando do Homem que Veio ao Armário, que passou no ano passado. É legal também pensar nessa rede de festivais que existem no interior do Nordeste. Que o primeiro festival que passou o Homem que Virou Armário no Nordeste foi o Comunicurtas, em Campina Grande. E lá o Alexandre Soares estava lá, ele viu o curta lá no Comunicurtas e disse: Kedo, olha, gostei muito desse curta, inscreve lá em Taquari, porque tenho interesse em exibir esse filme. Então você vê como um festival vai puxando o outro. Depois que eu exibi o curta aqui em Taquari, recebi outros convites, outros curadores estavam aqui, e o filme foi circulando em outros lugares. Então essa rede assim de festivais também é muito importante, porque você vai conhecendo pessoas, mas também um festival vai puxando o outro e tal, e o filme vai circulando mais a partir disso, né? Acho importante também ter esse ser no Nordeste, onde tem uma produção impressionante. O cinema do Nordeste saindo desse polo, São Paulo, Paulo e Rio, isso que eu ia falar Porto agora. Alegre tem muito, né? Gerbasa, Cis Brasil e tal. Mas aqui, gente, você tem Marcelo Gomes, Lírio Ferreira, Carim. Mas é uma gente Cláudio incrível, Assis. Cláudio Assis. É uma filmografia que não para, não tem tempo feio. E eu não imaginava, assim, antes de eu vir aqui, festival, a gente que é de São Paulo, né? A gente tá acostumado com outro tipo de uns eventos, né? Aí me convidaram, o Alexandre me convidou e não imaginava que o festival tinha essa grandeza, assim, né? De filmes, eu comecei a me aproximar mais dos realizadores, das pessoas aqui do Nordeste, a conhecer mais o cinema do Nordeste, né? É uma outra porta que se abriu para mim, né? Eu falo que é um festival sem filtro. Porque a gente acaba se relacionando com a essência das pessoas. Então, depois a pessoa vai ver o que você já fez, o que você já filmou. Tem essa coisa do sem filtro que eu acho tão importante, que é uma relação muito direta. Você não sente isso, Marcelo? Sim, total. Não tem, você, o que já fez, aquele é mais famoso. Não existe isso. Existe quem você é, existe a essência do artista, do criador. E aqui você vê isso, né? Você sente isso. E tem essa junção não só do cinema, mas com a música, com as pessoas da cidade, né? As pessoas de outros lugares mais perto. Então você vive. Uma coisa que eu acho muito importante é que o festival aqui em Taquaritinga é na praça pública, a exibição é na praça. Eu acho isso uma coisa muito bacana, uma coisa democrática. Que Taquaritinga é uma cidade que não tem sala de cinema, né, que é algo comum a várias cidades do Brasil, infelizmente, né, que agora você só tem cinema em shopping, cinema em rua, de rua é cada vez mais raro. Então é muito importante os festivais de cinema, né, principalmente em cidades do interior, né, porque o acesso das pessoas ao audiovisual é hoje ou através da televisão ou através do Netflix, né, quer dizer, são poucas as oportunidades de assistir filmes independentes, de assistir o cinema brasileiro, está sendo cada vez mais plural, diverso. Então, numa cidade que não tem sala de cinema, né, você levar uma projeção de filmes brasileiros independentes, filmes do Nordeste, filmes do Brasil inteiro, na praça pública, gratuito, na praça, eu acho isso muito importante. Né? Fazer cinema tem futuro? O cinema tem futuro? Fazer cinema tem futuro? Os irmãos Lumière, que são os inventores do cinema, disseram uma frase muito importante, que o cinema é uma invenção sem futuro. Eu acho que o tempo mostrou que os irmãos Lumière estavam errados, mas ao mesmo tempo eu fico pensando no acerto dessa expressão do Lumière, porque o futuro a gente não tem assim bola de cristal para saber o que é, e o cinema sempre teve em risco de extinção. Quando surgiu a televisão, disseram que o cinema ia acabar. Quando surgiu o vídeo, o cinema vai acabar. Agora, quando surgiu a internet, o cinema vai acabar. As salas de cinema vão acabar. E sempre o cinema, de alguma forma, a experiência cinematográfica, sempre conseguiu resistir a esses terremotos da tecnologia, das mudanças sociais. Isso conseguiu se transformar segundo o tempo, né? Porque o tempo só anda para frente. Mas eu acredito que o cinema, com todas as suas transformações, ele vai continuar não da forma como era antes, né? Ou como é, né? Mas o audiovisual, eu acho que cada vez mais está presente no nosso dia a dia. Celular, né? Nas câmeras GoPro, em celulares, hoje qualquer
menino de 5 anos está produzindo audiovisual e consegue conectar no YouTube, na sua rede social, você consegue ter o seu canal no YouTube. Então isso, hoje você não precisa fazer um curso de 10 anos para estudar técnica, ter uma câmera 35mm, uma formação de dezenas de anos para fazer audiovisual, né? Então, tanto nas relações de produção do audiovisual como no consumo do audiovisual, essas relações têm se ampliado e se diversificado muito, o que coloca também muitos desafios em como a gente vai ver essa quantidade imensa, avassaladora de audiovisual que invade as nossas retinas assim diariamente. O que a gente vai fazer diante desse conteúdo avassalador e qual é o nosso papel ético como realizador, como cidadãos, como artistas, em relação ao que a gente produz no audiovisual, se envolve e como a gente vê e assimila, né, esse material gigantesco que está sendo produzido. Como saber o que é bom? Nessa gama aí, nessa amálgama de produções vertiginosamente crescente, cada dia mais produção, como separar? Seria para todos os festivais? Eu acho que ajuda bastante, né? Você começa a ver vários filmes, você começa a ter um filtro, né? Do que é bom, do que vai aprendendo, né? Em cada festival que você vai, cada filme que você vê, a troca que você tem com os realizadores, né? Acho que é um filtro. Então, esse critério é muito subjetivo, né? O que é Então. bom, porque é assim, primeiro, o que é bom é uma opinião. Cada um. Né? A gente é crítico de cinema, tal, a gente não vai determinar o que é bom e o que não é bom. Mas o que me interessa, como espectadora, como atriz e como crítica, é como você vai me contar uma história que já é contada tantas vezes. Qual é a sua marca autoral naquilo? Como é que você vai me contar de um jeito que só você pode contar? De acordo com a tua história de vida, de acordo com o que você aprendeu, não sei. É isso que me instiga. Se o filme não me captura nos primeiros 3 minutos, de certa forma, óbvio que tem filmes que demoram para engrenar, mas eu preciso sentir que não existe leviandade naquilo. Que existe um rigor no contar uma história, no sentido que eu me preocupo com o outro. Eu tenho um interlocutor, que é o espectador, eu quero te contar, eu quero compartilhar uma coisa com você. Então, não sei se esse o bom, não bom, tem... Por isso que tem essas categorias, né? Melhor roteiro, melhor direção de arte, que é uma tentativa de não colocar tudo no mesmo pacote, né? Então, tem essa subjetividade e eu acho que a gente não pode ter a menor arrogância de determinar o que é o que não é, porque você está falando de opiniões. Mas esse diferencial, eu acho que é o que vai nortear um pouco esse conceito, que de certa forma é difícil aqui simplificar, obviamente, mas é essa autoralidade, essa pessoalidade e essa preocupação em fazer com que o outro ouça, como diz o Shakespeare, o ator é o cronista do seu tempo. Os Lumière, desculpe, né? Mas eles esqueceram esse detalhe, o cinema é o cronista do tempo. Você pode até ver uma ficção científica, mas esse filme vai reproduzir o que uma determinada quantidade de pessoas está pensando, de que modo elas estão pensando a realidade, né? E só para terminar uma coisinha sobre Taquari, que eu adoro, que nós todos temos uma luta, eu acho, como atores, como diretores, como artistas, de não ter tanta categoria. Assim, cinema é cinema. Se é animação, se é documentário, se é musical, se é cinema dito comercial, cinema de arte, cinema autoral. Ai, não sei, me cansa. Para mim, cinema é cinema. Você tem uma câmera, você tem uma equipe técnica, você tem atores ou não, você tem a natureza, não sei. Você tem uma ideia e você quer compartilhar essa ideia. Eu acho que cinema é cinema. A gente fica botando esse monte de categoria. Por exemplo, e se eu quiser dar um prêmio para uma animação, pro personagem da animação? O cara criou um personagem, né? Então a gente estava justamente discutindo essa questão com a Rosana Urbis, né, que é animadora e tal. Então é isso, acho que Taquari tem esse amálgama, essa alquimia, digamos assim, né? De não ter tanto compartimento, né? Diante disso, assim, eu acho legal lembrar também que muitos filmes que na sua época foram considerados muito ruins ou que não tiveram valor pela crítica ou pelo público, 20, 30 anos depois foram redescobertos como grandes filmes, né? Então o que é bom ou o que é ruim
varia muito segundo assim um juízo de gosto, que muitas vezes ele muda. O filme pode ser o mesmo, mas daqui a 10, 20 anos a recepção desse filme, dessa obra, muda muito segundo o contexto. Então eu acho que o papel da crítica, mais do que ficar hierarquizando filmes, que esse filme é bom, esse filme é ruim e tal, é fazer com que o espectador e tal reflita que filme é esse. Que ele passe a duvidar e se questionar, será que o filme que eu vi, será que é realmente esse que eu pensei ter visto? Né? E eu acho que assim, o que é importante dos festivais e tal, e também da crítica, é abrir para uma diversidade de filmes. Uma diversidade de modos de contar, de modos de expressar histórias, experiências, porque hoje a gente vive numa sociedade muito massificadora, né? Que acho que a ideia desse capitalismo global, da globalização e tal, é todo mundo torcer pelo mesmo time de futebol, que agora todo mundo só vê o jogo do Barcelona, Neymar, todo mundo tem as mesmas, né? Então acho que as pessoas são diferentes, as pessoas podem ter as suas orientações sexuais, né? Tem raças, etnias, né? Opções diferentes, e é preciso respeitar essa liberdade de cada um poder ser o que é. Né? E no mundo que a gente vive, especialmente no Brasil, que a gente está vivendo um momento muito bizarro, assim, né? Em termos do respeito à liberdade pessoal, eu acho que a arte e a cultura, eu acredito nessa utopia, que a arte e a cultura tem esse papel de mostrar às pessoas outras possibilidades, outros modos de ser que não sejam únicos, né? De uma sociedade hegemônica. Né? Então, eu acho que isso é a importância do cinema, dos festivais e tal, mostrar possibilidades de modos de fazer, independentemente se um é melhor do que o outro, é pior e tal, é mostrar que a diferença é possível, fazer essas diferenças conviverem, que isso é possível conviver, porque é assim que a gente vai estar, mais do que falando de estética, se é bom ou melhor, mas sabe, fazer com que as diferenças convivam, façam com que a gente conviva melhor numa sociedade menos desigual. E as vanguardas sempre foram rejeitadas, né? Num primeiro momento. Depois elas serão compreendidas, até cooptadas por um sistema mais global, mas as vanguardas sempre têm essa ousadia. Aliás, para mim, a palavra-chave do Curta Taquari é ousadia. É um espírito libertário e é ousadia. Muito ousado. Né? E ousado nos dois sentidos, né, Hipólito? A ousadia, porque você tem trabalhos extremamente corajosos, independentes e tal. E essa coisa de, é o seguinte, a gente vai incomodar muito. Sabe, tipo, que essa, né, dadas as devidas proporções, assim, mas essa sociedade massificada da qual Marcelo está falando, que chega pra gente e fala assim, mas tu é tupetuda, né? Mas que ousadia, sabe? Sim, sejamos ousados, porque a gente tá aqui para incomodar muito. Essa coisa, esse retrocesso, que a gente caminhou tanto, a gente lutou tanto para ter uma voz como artista, para daí, de novo, a gente ter que calar a boca. Então, a gente vai ousar muito ainda. Eu acho que o Curta Taquari é um foco de resistência. Eu acho isso. Verdade é isso. Né? Deu. E além do que, as nossas festas são imbatíveis. Vamos combinar. É na praça, as festas na praça. Vem quem quiser, vem criança, vem idoso, vem, sei família. Lá, vem de tudo. Você bebe o que você quiser, você namora com quem você quiser, pelo amor de Deus. Você respira o que você é. Você pode ser o que você é. Você pode não fazer nada também, ficar lá sentado na mureta, vendo as pessoas dançarem. É sensacional, né? É um oásis. Eu acho que sempre que a gente vem pra cá, a gente tá falando isso, né? É um oásis. Só quem vem que entende o que é. Curta Taquari, né? Eu acho assim... Pra você entender o que é, tem que vir. É uma grande honra, né? Tá aqui. E assim, o clima é esse aqui que você tá vendo, Hipólito? É um falo... E o respeito, amigos, né? O respeito pela opinião dos outros. Acho que eu fiz meus amigos, assim. Eu já fui para alguns festivais. Acho que o Taquari foi o que eu mais consegui, assim, agregar amigos. Bom. Quer que eu fale um pouco do Cine Nordeste? Pode ser? Pode, eu adoraria. Tadinho, né? Então, a Mostra Cine Nordeste foi uma mostra realizada agora de 4 a 16 de abril na Caixa Cultural Fortaleza. E o objetivo da mostra foi refletir sobre a produção cinematográfica do Nordeste nos últimos anos.
A mostra exibiu longas metragens, curtas, longas, teve debates com a presença de convidados, realizadores, né, artistas convidados ligados à produção cinematográfica do Nordeste. Acho que nos últimos anos a produção do Nordeste tem ganhado muito destaque, né? Tem filmes como Aquários, do Kleber Mendonça Filho, Boi Neon, do Gabriel Mascaro, né? Só que a produção do Nordeste tem sido cada vez mais plural, mais diversa, né? Tem filmes em todos os estados do Nordeste sendo produzidos, e a produção do Nordeste há uns 20 anos atrás, nos anos 80, 90, era muito ligado a essa estética assim, mais regionalista, né? Ligado à seca, ao cangaço, ao sertão. E acho que hoje os filmes são bem mais diversificados em relação à estética, né? Então a ideia da mostra é refletir que Nordeste são esses que se revelam, se escondem a partir desses filmes, e mostrar o desenvolvimento do audiovisual na região e ao mesmo tempo a diversidade dos filmes que estão sendo feitos, né? Vou fazer só uma pergunta, uma curiosidade bem pessoal. Quanto mais a gente faz o recorte para isso, é uma realidade do recorte do local, né? Do regional do Nordeste, mas cada vez eu vejo mais a produção mais universal, né? A qualidade na estética. É porque, assim, em termos do Brasil, eu acho que sempre assim tem essa defesa dos cinemas nacionais, sabe? Porque quando você fala assim um cinema universal, eu penso num blockbuster, que é um filme Homem-Aranha 12, que se passa em todos os países do mundo. É filmado, poderia ter sido filmado em Luxemburgo, na Suíça ou na Tanzânia, sabe? Essa ideia de que a natureza, uma paisagem transcultural, mundial e tal. Então você pensar especificidades culturais, o Brasil tem uma cultura, o Japão tem uma outra cultura milenar, a África tem uma outra cultura. Então, acho que defender essas identidades regionais, eu acho que faz parte desse esforço, dessa diferença. E o Brasil também já é um esforço. O que é o cinema brasileiro, né? Diante desse cenário de massificação? Já é um heroísmo pensar no cinema brasileiro. Agora, o Brasil, são muitos Brasis que convivem dentro do Brasil. E como o cinema é uma coisa cara e tal, ligado a essa ótica industrial, o cinema brasileiro, durante muito tempo, foi muito o cinema do Rio e São Paulo, né? E o Nordeste, né, como todo, tem uma cultura muito rica e muito singular, né? Então, acho que pensar nesse contexto, assim, o cinema do Nordeste, como a cultura nordestina ou a arte nordestina, defender nesse cenário uma ideia de identidade. São muitos Nordestes. O Belchior mesmo dizia, o Nordeste não existe, né? O Nordeste é uma invenção, porque Paraíba é uma coisa, Bahia é outra, Pernambuco é outra e tal, Maranhão é uma outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que possa ser pensado assim, um cinema do Nordeste. Eu acho que o Nordeste se consolidou como uma região assim, para ser pensada, né? Então, o desafio é esse, de tentar ver essa diversidade, os olhares, os Nordestes dentro do Nordeste, mas eu ainda acho importante, sabe, defender essa ideia de que é preciso ter um cinema da região Nordeste, se é possível pensar isso. Beleza, eu queria ver isso, por isso que eu fiz a pergunta. Sabia que eu ia dizer isso. Muito valeu. Foi bom você, Foi Hipólito? Ótimo, maravilhoso. Rendeu, meu filho? Rendeu, perfeito. Eu acho que complementa, porque eu tenho esse estilo mais professoral, já estou no Jarraz, tenho uma energia.